O iniciante ele tem que manter constância no aporte, porque isso tem que virar hábito. Se não virar hábito, não adianta. Então, assim, é muito mais do que, vou me preocupar em fazer caixa agora porque bolsa tá em alta ou bolsa tá em baixa. Putz, eu acho que a melhor mentalidade para essa pessoa criar o hábito é, preciso aportar todo dia 15. Eu vou lá dia 15 e aporto. Talvez aporte mais ou menos, mas aporto. Porque para essa pessoa ainda, ela não passou ainda pela zona de arrebentação que a gente está falando. Então, de repente, até uma oportunidade dela comprar uma empresa que talvez não esteja tão barata, mas também não está tão cara. Caiu demais, ele vai aprender, mas ele vai estar lá participando daquilo, ele vai estar enraizando aquele hábito. O que te aposenta na Bolsa de Valores não é você dar a grande tacada, é você fazer a mesma coisa pro resto da vida. É que nem se alimentar. Você vai se alimentar... Se você se alimentar bem pro resto da vida, você vai provavelmente ter uma saúde muito saudável. Você vai ser muito saudável. Mesma coisa com dinheiro. Se você aportar todos os meses, sobrando um pouquinho, vai lá e aporta em boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços, cara, é inevitável que em algum momento você se aposente daquilo. Então esse hábito é muito importante que a gente conseguiu vencer na Bolsa de Valores por conta do hábito, já está enraizado. Então você vê que a gente não está aportando, sei lá, há 6 meses, mas a gente já tem um tempo maior de bolsa, a gente já entende como funciona. Agora, a galera que não entende, que está começando, que é a maioria, precisa entender que é o hábito que vai fazer você se aposentar. Não tem conversa. Perfeito. E não adianta nada assim também o cara dar uma puta porrada, porque às vezes ele tem 10 mil de patrimônio. Aí, porra, ganhei 100% no ano, agora tem 20 mil. Tem 20 mil. Fazer o quê? Não adianta muita coisa, você tem que acumular. Exatamente. E esse é um ponto também, mas normalmente as pessoas começam, né, com pouquíssimo dinheiro. E aí, por isso que as pessoas falam, pô, Gui, mas cara, eu começo aqui aportando R$500 por mês. O cara começa com pouquíssimo dinheiro e muitas ações, geralmente. Esse é o problema. Começa por aí. O cara tem um patrimônio lá de 10 mil reais na bolsa, diluído em 20 empresas, 50 empresas. Eu recebi esses dias, eu tenho 45 ações, você acha que é demais ou não? Caralho, compra mais um ETF. Pode aumentar, certo. Não, esse é um ponto, porque a pessoa tá sempre... É o Ibovespa, né? Então você quer ficar com o Ibovespa, tem uma estratégia mais barata ali pra você. Você tem 45 empresas boas, alguma coisa errada deve ter aí no meio também. Exatamente, né? E tem um ponto também que é sempre muito importante, que... eu tava falando que assim, a pessoa começa a investir com R$500 e ela fala, pô, Gui, mas cara, tudo bem, eu entendo estratégia, então, aporte constante, Fabião e tal, mas cara, pô, eu vou ter retorno, tive de retorno 12% no primeiro ano, aí 20% no segundo ano, considerando os dividendos. Sabe quanto eu tenho agora, Gui? Eu tenho, cara... 8 mil. E aí, né, eu não sei o que vocês recomendam para essas pessoas, mas eu sempre falo o seguinte, olha, acho que você tem que parar de olhar o quanto você tem de patrimônio e você olhar como é que você está fazendo a gestão desse seu patrimônio, independentemente do valor. Se você está conseguindo trazer uma rentabilidade de 12, às vezes 20, pagando um dividendo de 6%, 7%, 8% ao ano, isso com 8 mil reais parece pouco. Mas e quando você tiver 100 mil? Quando você tiver 500 mil, quando você tiver 1 milhão, tem gente que fala o seguinte, eu vou investir igual um maluco quando eu tenho pouco dinheiro, porque eu vou acelerar meu processo de enriquecimento. Lá na frente, aí eu adoto uma estratégia mais consciente, mais conservadora, voltada para dividendos. Funciona esse negócio? Se não perder tudo no meio do caminho, pode funcionar. Se der sorte. Eu, particularmente, nunca vi essa estratégia funcionar. A pessoa, ela acaba se atrasando, né? Quando ela quer antecipar esse processo de enriquecimento, não seguir uma estratégia. Ela fala, não, Gui, mas eu consegui ter 50% nesse ano. Fala, você conseguiu ter 50%. Já, você se abre aí nessa possibilidade, né? De, menos 30, menos 40, nenhuma única ação. Então, dá um cuidado com isso daí. Mas e quando que é a hora de vender? Eu ia fazer essa pergunta boa. Né, uma empresa, que acho que essa talvez seja a maior dor de vocês. Essa é a grande... Eu acho que é o grande dilema, mas a gente vende pouco, né? É raro. É raro e acontece pouco. Essa acontece pouco mesmo. Dessa vez é isso mesmo. Cara, eu acho que esse é o momento mais difícil, né? Primeiro porque assim, resposta pronta, perda de fundamento. A perda de fundamento, ela não é um negócio perceptível pro cara do dia pra noite. A não ser que seja, sei lá, caso Americanas. Cara, é perceptível automaticamente, assim. Isso me faria excluir o ativo. Não, que você tinha, né? Não tinha, tá, pessoal? Luiz e Baixinha Americanas. Não mas esse fraude é feito pra não ser descoberto, né? Pode acontecer a qualquer momento. Não dá e isso pra saber. pode acontecer a qualquer momento, assim. Isso é uma perda de fundamento assim, nítida, clara. Agora, isso pode advir, por exemplo, de decisões estratégicas equivocadas que vão se comprovando equivocadas ao longo do tempo. E isso você só vai comprovando se você está errado ou não, conforme você vai acompanhando ali trimestre após trimestre, né? Eu concordo. Então, é uma decisão muito difícil. Esse ponto que ela falou de decisões estratégicas, por exemplo, alocação de capital.
Você vê o Grupo Ultra lá atrás, quando decidiu investir em farmácia, que estava completamente fora do core business deles. Ali, para mim, foi um sinal claro de que era a hora de sair do papel. Porque você não quer, muitas vezes, pagar para ver. Algumas empresas trocam gestão. Foi, sei lá, colocaram um CEO lá que é um cara que você já tem o pé atrás, porque você lembra dele de outra empresa, não sei o quê. São indícios, você nunca vai ter a certeza. Mas eu prefiro, às vezes, num caso desse, se é uma empresa que eu tenho uma posição relativamente relevante, não tinha pretensão de aumentar e tenho outras na minha carteira que suprem a necessidade que eu tenho nela, hoje em dia eu não tenho medo de vender não, viu? Antigamente eu ficava mais com o pé atrás, mas, por exemplo, quando você fala de perda de fundamento, né? É difícil você identificar uma perda efetiva de fundamento. Petrobras, quanta gente não vendeu... Sim, que é ruído, que é... Quando o Lula ganhou. Quanta gente não vendeu quando anunciou a nova política de preço. E o papel subiu pra caramba e continuou pagando dividendo. Mas subiu no ano. Mas eu acho que o Ibov. Se você tomou essa decisão, você tem que estar confiante com a sua percepção. Não tem problema que continue subindo. Você pode estar se livrando de uma bucha futura que você já se antecipou. É porque a bolsa tem muito disso, né? Subiu 6 meses, aí depois ela despenca. Cara, e aí quem estava certo? Durante 6 meses ou durante os 6 meses seguintes? Sabe? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que talvez uma das coisas que eu mais aprendi com o Barsi e com outros grandes investidores assim que eu acompanho, que eu leio livro e tal. Ninguém olha para trás. Eles não têm arrependimento. Virou a página, paciência. Eu tirei o dinheiro de uma empresa que continuou subindo, mas coloquei em outra que eu acredito. Você não pode ter arrependimentos como investidor, eu acho. Isso não quer dizer que você não vai aprender com os seus erros, né? Mas você ficar se lamentando, putz, eu particularmente não gosto. Bola pra frente. Uhum. Eu já tenho... Eu me arrependo de algumas coisas. Eu acho que tem uma Inclusive, que começa... se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo, meu amigo. Tem uma com 4 letrinhas. Olha, talvez se você tivesse voltado no tempo, você estaria cometendo ela em outro momento. Exatamente. Uma que você se arrepende é uma grande mineradora brasileira que atua no Pará. Não, mas conta aí. Não, eu acho assim, você tem toda a razão, vocês têm toda a razão no que vocês falaram, eu chancelo e tal, carimbado, mas na prática, eu acho muito difícil isso, cara. Primeiro que assim, não é um arrependimento, é uma forma de trabalhar. O que eu penso? Eu falo, eu vou dar o exemplo do Banco do Brasil. A gente comprava bem antes disso, né? R$12, R$10, ela foi para 50, depois voltou para 30 e tal. Hoje tá R$50, alta histórica, all time high, beleza? E eu acho assim, eu fico pensando assim, se eu vender essa empresa, ela multiplicar por 2, como é que eu vou me sentir? E a resposta é, vou me sentir um bosta. Então não é hora de você vender.